Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar para ler o texto. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículos 9 e 10. Há um texto do qual eu quero tomar base para falar o que está no meu coração, no meu espírito. Samuel capítulo 6, segundo Samuel capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito na minha versão: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar, ou a fez entrar, à casa de Obed-Edom. Amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga: entre 0 a 20. Pode sentar. Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero agradecer ao nosso pastor reverendo Orisvaldo Nunes pela credibilidade, a confiança a mim otorgada em um trabalho tão contundente, tão responsável, tendo em vista que é a nova geração. Agradecendo a ele, a toda a diretoria, tanto da convenção, igreja, como também do Cojuad, na pessoa do pastor Eliazar. Quero agradecer a ele, agradecer ao Olímpio, pastor Olímpio, como também ao Gunnar. Deus recompense-os pela oportunidade a me cedida. Queridos, estando em casa, bem verdade que na minha vanguarda e na minha retaguarda está repleto de amigos, que gostaria de citar o nome de todos, mas se tornaria inviável, não pelo valor, mas pelo tempo. Eu quero usar o nome do pastor Aurélio, pastor Geraldo, pastor Samuel, para em nome deles externar a minha gratidão a todos os demais. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhe justamente isso, entre 0 a 20. Quando nós observamos o texto, os irmãos hão de conver que o texto está voltado para algo que iria mudar uma geração. Quando nós falamos da arca, obviamente, estamos falando da presença de Deus, que em todo o Antigo Testamento era representada pela presença da arca. Quando nós observamos, quando Deus ordena a Moisés a confeccionar a arca, foi justamente para este fim, entre outros objetos. Então a arca era o mais importante de todos, pois ela simbolizava a presença de Deus. E os irmãos, acompanhando o raciocínio bíblico, a Bíblia nos mostra que em toda a geração de início, a geração que foi antes de Siló, a Bíblia diz que estas gerações, por meio da arca, viveram períodos gloriosos, milagres, sinais e prodígios. A Bíblia nos mostra que antes de Siló, a geração de Moisés, por meio da arca, com a presença de Deus, eles alcançaram vitórias que ao homem parecia impossível. Eles destruíram exércitos que ao homem parecia impossível. Quando a geração de Moisés passa, e todos aqueles que fizeram parte da geração dos milagres do impossível, então adentra a geração de Josué. Veja que na geração de Josué, a Bíblia diz que por meio da arca, a geração de Josué continuou gozando dos privilégios dos impossíveis de Deus. A Bíblia fala
que por meio da arca, aquela geração viu o Jordão se abrir, quando a arca estava pousada sobre os ombros dos sacerdotes. A Bíblia diz que na geração de Josué, os milagres continuavam acontecendo por meio de quê? Por meio da situação, por meio da arca. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Então isso implica dizer que dentro deste contexto, a Bíblia fala acerca de como eles viviam diante da arca de Deus. A reverência era contínua, era carregada sobre os ombros, ou seja, tinha compromisso, tinha peso, tinha responsabilidade. A Bíblia nos mostra que depois que a arca, o povo cruza o Jordão, destrói Jericó, e que o povo adentra na terra prometida, então a Bíblia diz que a arca acomoda-se em Siló. Siló, nas montanhas de Efraim, ali nos termos de Siló, é colocado a arca no tabernáculo de Deus. Então agora o povo havia adquirido a terra prometida, agora a arca repousou em Siló. Isso implica dizer, a Bíblia diz que agora já não era mais cotidiano, mas era uma vez por ano que o povo subia a Siló para adorar e oferecer sacrifícios. Então quando nós vislumbramos o contexto, ao passar do tempo, a Bíblia diz que enquanto Josué viveu, e como também os anciões, os experientes, a Bíblia diz que o povo temia, o povo andava na presença do Senhor. A tradição nos diz que era obrigação do pai passar para os filhos os feitos de Israel. Então toda aquela geração sabia que por meio da arca o Jordão abriu, as muralhas de Jericó ruíram e o povo entrou na terra prometida. Mas esta nova geração que surgiu era uma geração que da arca fez caixote. Eles não tinham a arca como a presença de Deus, mas meramente como um caixote, como qualquer outro que seja. Então esta geração esqueceu dos princípios, esqueceu da história, esqueceu do passado, esqueceu que para aquela arca chegar ali, muitas pessoas ralaram debaixo de lágrimas e orações e de sacrifícios com a própria vida. Então esta nova geração, ela não priorizou a presença de Deus na arca. Então o contexto nos mostra que esta geração vai decaindo cada dia mais. Esta geração do caixote, que era a geração pós-Josué, então agora não valorizava mais a arca. É quando entra no contexto, o contexto da geração de Ofni e Finéias. Vejam que quando Ofni e Finéias eles entram no cenário, eram dois jovens para mudar uma geração decaída, mas eles não levaram em conta a história. Eles viram que os velhos haviam passado, mas havia uma história por detrás da arca. Então a melhor coisa a fazê-la era procurar a história, era procurar conhecer a Deus, conforme o tema proposto. E esta geração entra sem conhecimento de Deus. Eles não olham para a história, eles não olham para os velhos que os antecederam passaram, e começaram a não valorizar aquilo que a arca representava. Então agora para eles era só barulhos e movimentos e o caixote, mas a presença de Deus na arca já não tinha mais valor. Eles poderiam ter voltado e perguntado: como é que vocês chegaram aqui? Como é que a geração de vocês chegaram aqui? Como é que a geração de vocês chegou a este patamar? Mas não, deram prioridade ao seu próprio egoísmo e não valorizaram o melhor que eles tinham, a arca, a presença de Deus na arca. Isso me faz repensar, não como saudosista. Os irmãos de Rio Largo que me conhecem, quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. Mas nós estamos hoje aqui neste ginásio, lotando essas arquibancadas e as naves desse ginásio. Mas atrás de nós tem uma história de conhecimento. Atrás de nós teve homens, jovens e mulheres que não tiveram o direito de cultuar em um ginásio. Era na sala de uma casa, era chão batido. Quando saíam na rua não eram aplaudidos, não tinham selfie. Tinha tomate podre, tinha ovo podre na roupa. E as pessoas dizendo: os bodes,
Mas eles não desistiam. Valorizavam o conhecimento de Deus espiritual. E em meio a pedradas, entrava nas salinhas cobertas de zinco, adorando. Vocês vão de convir que aqui tem parte desta geração que não precisava ninguém famoso, não precisava muito movimento, não precisava sacudir o som, não. Quando as pedras caíam, Jesus começava a batizar. Dentro da salinha, os cultos terminavam debaixo do fogo, começava, continuava e terminava debaixo do fogo. Mas a geração do caixote, a geração de Ofni e Finéias não valorizou a presença de Deus na arca. E a arca sem Deus é um caixote. Pergunta para quem está ao teu lado: tu faz parte da geração da arca ou do caixote? A arca só é arca com a presença de Deus. Ofni e Finéias tiveram a chance de mudar aquela geração, mas por não valorizar o melhor que tinha, se corromperam. Veja que agora o povo só subia uma vez por ano para adorar, trazer os sacrifícios, e eles iam aproveitar para adorar e ensinar o povo. Eles não têm o conhecimento espiritual de Deus e tentam usurpar a carne, as ofertas, e perde o temor de Deus. Achava que ia tudo bem, que ninguém ia descobrir, que a arca era só um caixote para eles. Mas para a história e para Deus valia mais do que um caixote. Era Deus vivo, era a presença real de Deus, caso eles viessem a valorizar. Mas eles não valorizaram. Aí a Bíblia diz que os filisteus pressionam. Então quando Deus percebe que a geração do caixote, de Ofni e Finéias, não ligava para a presença dele, para a arca e o seu real valor, então Deus começa a levantar uma nova geração, uma geração chamada de Samuel. Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Veja que Samuel não intervém na corrupção. Deus guarda Samuel. Ofni e Finéias continuam errando, sem valorizar a arca. A Bíblia diz que os filisteus se juntam em Ebenezer e ameaça, entra em guerra. Agora Israel entra em guerra contra os filisteus em Ebenezer. E por surpresa, Israel é ferido. Israel perde. Aquela arca que deu tanta vitória ao povo vem ao coração dos príncipes, dos líderes de guerra. E quando eles perceberam que Israel tinha sido ferido, muitos soldados mortos, mandaram um mensageiro urgente para Siló, pedindo socorro. E o mensageiro entra em Siló, dizendo: Israel é ferido e precisa da arca. A arca precisa ir para a guerra, senão Israel vai perder. Veja que a Bíblia diz que os levitas pregaram a arca e levaram para a guerra. Ofni e Finéias não carregam a arca. Veja que a Bíblia diz que eles acompanharam a arca, e a função deles era colocar a arca no ombro. Mas eles estavam tão desvalorizados com a presença de Deus, que foram acompanhando. Quando a Bíblia diz que quando o povo na guerra viu os sacerdotes e a arca vindo, brilho, descendo para a guerra, o povo começou a fazer barulho. O interessante é que o escritor diz que o barulho foi tão grande, foi tão forte, que a terra tremeu. Ou seja, o povo gritava, o povo dava glória, a arca chegou, mas na verdade não era a arca, era apenas o caixote. Deus não estava lá. Isso implica dizer que barulho só com caixote não é símbolo de vitória. Barulho tem que ter presença, tem que ter Deus. Sem Deus não vai resolver nada. Deram mais glória do que nós.
a ponto que o escritor diz que a terra tremeu. Os filisteus se assustaram. Que barulho é esse? O mensageiro disse: é a arca do Senhor que desceu para a guerra. E a história era conhecida até pelos inimigos, gente. E a geração de Ofni e Finéias não valorizou. Esforçai-vos, ó filisteus, para não serem escravos dos judeus. E a Bíblia diz que os filisteus invadem, ferem Israel e captura a arca. Eu acho bonito que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Se você não valoriza, vai ter alguém que vai encontrar ela. Ela corta para trás e corta para frente. Ela corta para quem é e para quem não é também. A notícia chega em Siló. O mensageiro chega suado, cheio de poeira, escapou. Eli esperava boas notícias. Quando Eli ouviu o mensageiro, gritou: o que aconteceu? Por que saíste da guerra? O mensageiro diz: a notícia não é boa, sacerdote. Israel foi ferido. Israel perdeu. Capturaram a arca. E os teus 2 filhos morreram, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que ali cai da cadeira e morre instantaneamente. A notícia se espalha em Siló. A mulher de Finéias estava grávida. Quando ela ouviu falar que o marido morreu e, sobretudo, a arca foi capturada, ela teve um parto prematuro. Ela se contorceu, contrações, e o menino começou a nascer. As parteiras socorrendo diziam: calma, você está tendo um filho, descansa. E sabe como terminou a geração do caixote? Ela gritando: Ricabode, Ricabode. Se foi a glória de Israel. Levaram a glória de Israel e morreu. A geração do caixote termina a história da arca com morte. Termina com morte e nada mais. Baixa o teclado um pouco, por favor. Termina com morte e nada mais. Os filisteus levam a arca para Asdod como símbolo de honra, de glória e de vitória. E chega no centro religioso dos filisteus, deposita a arca que a geração passada de Israel não valorizou. Quando é madrugada, vão fazer uma vistoria entre a arca, que estava o seu Deus principal, Dagom, na frente. A Bíblia diz que quando eles abrem a cortina, a porta, Dagom estava caído diante da arca. Diga para quem está ao seu lado: eu estou com pena de quem pensava que era só um caixote. É caixote para quem não valoriza. Mas para quem valoriza e gosta desse barulho, é a presença real de Deus. Presença só é presença, arca só é arca quando Dagom cai. Dagom caiu. Foram lá, foi um incidente. Conjecturando, talvez foi um vento forte que passou. Colocaram ele de pé. No outro dia, quando vão ver, ele estava caído. E para piorar, as mãos decipadas e a cabeça fora da porta. A arca saiu de Israel com morte. Entrou em Asdod, humilhando e ferindo. Você não vê milagres
Deus escondeu Samuel, gente. Você não vê Samuel entrar no contexto. Os moradores de Asdod se preocuparam e gritaram: o que é que está acontecendo? É o Deus de Israel, vamos se escapar, está tendo doença grave, ele já humilhou Dagom, vamos mandar para a cidade de Gate, a segunda cidade dos filisteus. A arca chega em Gate, humilhando e trazendo enfermidades. Os de Gates ficaram arrepiados. E os príncipes juntaram e disseram: não dá para ficar aqui, vamos mandar ela para Ecrón. Aí os de Ecrón, como sabia a notícia, disse: aqui não, mas foram os príncipes que decidiram receber em Ecrón. Quando a arca chegou em Ecrón, chega como símbolo de morte e de humilhação. E chega em Ecrón, a doença bate, a humilhação chega. E houve uma reunião com os cabeças dos filisteus, os príncipes, sacerdotes, sábios, adivinhadores, inteligentes, se reuniram. O que a gente faz? É a arca do Deus de Israel. E na reunião decidiram: vamos devolvê-la. Eu acho lindo isso aqui, gente. Eles foram tremendo. O desafio para desenvolver não foi só entregar. Eles tinham dúvidas se era o Deus de Israel. Então disseram: mas a gente não pode devolver de qualquer jeito. Temos que saber se é ele mesmo. Então o que é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: vamos construir um carro novo, que não era costume de carregar a arca. Eles eram pagãos, podiam fazer. Vamos construir um carro novo. Vamos fazer presentes representando os tipos de doença de ouro puro. E aqui está o desafio. Vamos pegar 2 vacas paridas e vamos colocar carga sobre ela. E estas vacas que nunca tenha pego peso. Então, se elas for para Bet-Semes, que é a cidade sacerdotal, cerca de 34 quilômetros de Ecrón, fronteira com a Filístia. Ou seja, se ela sair sem se desviar direto para a cidade dos sacerdotes, a gente sabe que é o Deus de Israel que fez isso. Sabe o que eu achei lindo aqui? É que quando eu li esse texto, há uns 10 dias atrás, comecei a estudar. Eu fui conversar com um criador de boi, pastor Antônio João do Maranhão. E eu questionei: pastor, é fácil separar uma vaca parida do bezerro? E ele tem várias fazendas de boi. Ele disse: Genival, até que é fácil. Você pode separar. O difícil é manter ela longe dos filhotes. A hora que você solta ela, ela só volta para onde está o bezerro. A hora que você solta ela, ela só volta para onde está o bezerro. Pastor, é fácil colocar uma carga numa vaca que nunca foi colocada e ela se comportar? Ele disse: é impossível. Por melhor que seja o vaqueiro, ele precisa de muitos dias para fazer isso, porque a primeira carga, ela vai dar coice, ela vai dar pulo. Então veja o desafio dos filisteus: uma vaca de bezerro novo e que nunca carregou carga. Se ela não voltar para o bezerro, se ela não pular e não saltar e for direto 35 quilômetros aproximadamente para a cidade dos sacerdotes, é Deus. Vamos partir do pressuposto que passaram uma semana construindo o carro. Depois que construíram o carro, foram lá, pegaram 2 vacas paridas, separaram do bezerro, pegaram a arca e os presentes e colocaram no carro. Colocaram nas costas a canga das vacas e acoplaram o carro. A lógica, primeiro, era para a vaca dar pulo, dar coice,
porque elas nunca tinham sentido peso no ombro. Você vê como um bezerro, num daqueles rodeios sai, era necessário que ela fizesse aquilo. E para soltar ela, sem o vaqueiro, sem o guia, não era perdido. Na lógica, ela fazia a curva e ia voltar para onde estava o bezerro. Então, se ela seguir, sem motorista, sem vaqueiro, cerca de 35 quilômetros, tinha bifurcação, não tinha semáforo, mas tinha cruzamento, tinha outras cidades. Se ela for direto para Betsêmen, é Deus. Colocaram a arca nas costas do boi, das vacas, e soltaram as vacas. E disseram, gente inteligente, sacerdote que entendia, vocês vão escondido. Veja que os sacerdotes filisteus não iam na frente, ia escondido para ver se a arca ia no caminho certo. Gente, eu acho lindo aqui, colocar GPS no cérebro de vaca, só Deus. Soltaram a vaca não pulou. Quando a vaca sentiu o peso, a Bíblia diz que esqueceu o bezerro, esqueceu o peso, começaram a andar e berrar, começaram a andar e berrar. Ela vai entrar, está indo direto, ela está acertando, está indo direto, está indo para onde? Para Betsêmen, está indo para onde? Para Betsêmen, andando e berrando. Um dia vieram me perguntar, ô Bento, vocês assembleanos são doidos, por quê? Precisa tanto grito? Precisa tanto pulo? Precisa tanta barulheira? Porque, eu digo, gente, se na presença de Deus a arca berrou, você acha que eu vou perder para uma vaca? Eu vou gritar o máximo que eu puder. Pergunta para quem está do lado, tu vai perder para a vaca? Diga, vou nada, eu vou abrir a boca e vou dar glória. Então deixa eu ouvir a glória, o barulho da geração assembleana. Esqueceu os bezerros. Parecia que já era treinada. E os sacerdotes filisteus por trás das montanhas. Está indo, tá. Não desviou, não, está indo direto, sem parar. É mole? Chega em Betsêmen. Betsêmen, cidade judia. Símbolo, etimologia, cidade do sol. Cidade sacerdotal, no lugar certo. Deus mandou para o lugar certo. Chega no vale de Josué, no sacerdote. Veja que o impacto foi tão grande, que a Bíblia diz que quando os judeus viram a arca, largaram tudo o que estavam fazendo. E os espiões dos filisteus olhando escondido. Não é possível, não acredito. Só o Deus de Israel para fazer isso. Elas não desviaram nem um minuto, nem um centímetro. Eles se uniram, os de Betsêmen, mataram as vacas, queimaram os carros, queimaram o carro, racharam a lenha do carro e fizeram o sacrifício. Só que cometeram um erro. Não olharam para a história. A história faz diferença, gente. Você pode ver que pode machucar, pode pisar, pode tirar o couro, mas a história não apaga. A Bíblia diz que eram sacerdotes, mas não conhecia Deus. Eram sacerdotes, mas não tinham o conhecimento espiritual da exigência da arca. A arca passou 7 meses entre os filisteus. No nosso calendário, menos de um ano. E chegou em Betsêmen. Aleluia.
A Bíblia diz que a festa foi tamanha. E eles fizeram o quê? Foram olhar para dentro da arca. A Bíblia diz que não podia nem tocar, quanto mais olhar para dentro. Quando olharam para dentro da arca, a Bíblia diz que Deus destruiu um monte de gente. 50.070 sacerdotes. O desastre foi tremendo da arca. Eles se desesperaram e mandaram o quê? Uma mensagem para Kiriat Jearim, que ficava a cerca de 24 quilômetros. E disseram: desçam do monte, que a cidade de Kiriat Jearim é no monte. Diz a história que do monte dava para ver Jerusalém, de Kiriat Jearim. Aí mandaram a mensagem: desçam e venham pegar a arca. Ela voltou. Aí os de Kiriat Jearim desceram para Bet-Semen, pegaram a arca e subiram de novo. Quando a Bíblia diz que subiram, chegaram na casa de Abinadab. Então o que é que eles fazem primeiro? Eles consagram, veja que aqui o negócio vai certo. Eles consagram Eleazar como sacerdote para cuidar e guardar a arca. Quando Eleazar foi consagrado legalmente, a notícia se espalhou e chegou aonde? A Samuel. Deus estava reservando uma geração para reconquistar. Aí quando Samuel soube que a arca estava em Kiriat Jearim e que Eleazar era o sacerdote, aí ele vem e começa a gritar para o povo: arrependei-vos, jogue fora os deuses pagãos, tire os pinches do nariz e da orelha, tire a pintura da cara e orem a Deus, que a hora chegou. A geração de Eleazar e Samuel, a geração de reconquista. Ele estimula o povo, e a Bíblia diz que o povo suspirava e suplicava e orava. O povo vai tirando o brinco, o povo vai tirando gargantilho, o povo vai tirando pince do joelho, corrente do joelho, vai tirando todo tipo de butoque, vai tirando a máscara da cara, vai jogando fora os ídolos e adorando, e adorando, e adorando, e adorando. Aí quando Samuel disse: agora chegou a hora, diga, junte o povo em Mispa. Diga o povo que vão para Mispa. E você vai fazer o quê? Vou orar por vocês. Também vou orar. Ei. A Bíblia diz que eles sobem para Mispa. Ei. Capítulo 7 diz de 1 Samuel que eles sobem para Mispa. E quando chega em Mispa, os filisteus sabem e vêm guerrear. A geração de Samuel e de Eleazar, uma geração que recomeçou. A Bíblia diz que quando os filisteus vêm, está fácil agora, está fácil. Não sabia que Deus tinha conservado uma geração no meio da corrupção. Ainda tinha uma geração comprometida. Quando os filisteus acharam que ia vencer, aí Samuel ora e o povo adora. E a Bíblia diz que Deus faz trovejar em Mispa. A Bíblia diz que Deus faz trovejar, derrota os filisteus. E Samuel pega uma pedra em Mispa e chama de Ebenezer. Lembra que os filisteus tomaram a arca, roubaram a arca em Ebenezer? Aí agora Samuel volta para o mesmo lugar aonde foi roubada a arca. E agora Deus troveja, Deus vença, e ele coloca uma pedra e diz, e chama Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor nos devolveu o que havia sido roubado. E olha como termina o capítulo 7. Ei. Versículo 14, salvo engano, ou 3 versículos antes de terminar o capítulo 7, está escrito: os filisteus devolveram a Israel
todas as cidades que haviam roubado, desde Gate a Ecrón, tudo que eles tinham roubado, tiveram que devolver. Tem como você olhar para quem está ao seu lado e dizer: estou com dó de quem pensou que tinha roubado alguma coisa de mim. Diga: eu faço parte da geração de Samuel e Eleazar. Vai ter que devolver, vai ter que devolver. No lugar que levaram, vai ter que restituir, vai ter que devolver. Levanta a tua mão e recebe esta palavra profética. Deus está devolvendo o que acharam que haviam roubado de você. Termina o capítulo 7. Vem o capítulo 8 de 1 Samuel. E a Bíblia diz que o povo abandonou a arca em Kiriat Jearim. E o que é que o povo faz? Pede um rei. Não queremos mais Deus, queremos um rei, como as nações têm. Tem tanta gente por aí confiando no homem e não mais em Deus. Tem tanta gente confiando na fama, no privilégio, CD de ouro, visualização no YouTube. Quer pipocar, meu filho? Faça parte da geração de Samuel. Eu vou dizer algo que eu estou pregando para a nova geração, debaixo do sangue de Jesus. Semana passada eu estava pregando em uma das cidades de Massachusetts, nos Estados Unidos, em uma igreja bem conservadora, e uma pastora bem formada, pentecostal, mas cresceu na igreja presbiteriana. Uma igreja muito séria. E eu fui pregar naquela igreja. Pastor, o senhor tem YouTube? Tenho não. O senhor tem Facebook? Tenho não. O senhor tem Instagram? Tenho não. O senhor tem fanpage? Tenho não. Nada contra, eu estou dizendo um testemunho. Tenho não. Mas como é que o senhor ficou conhecido? É a arca. Não sou eu não, é a arca. Quando eu terminei de pregar, com lágrimas nos olhos, ela disse: pastor, há muito tempo eu não via um homem assim. Queremos um rei. E abandonar a arca. Saul vem. E enquanto Saul reinou, a arca ficou abandonada em Kiriat Jearim. Você não vê Saul usar a arca. Você não vê a arca no ministério, no reinado. 40 anos. Ou 42. Paulo, no Atos capítulo 13, diz que ele reinou cerca de 40 anos em Israel. E a arca abandonada em Kiriat Jearim. O que a arca é capaz de fazer, gente? O tempo não apaga. O tempo não muda Deus. Deus pode mudar o tempo, mas o tempo não muda Deus. 42 anos depois, se nós fizermos a conta, 70 anos no total. Saul passa e vem Davi. A Bíblia diz que Davi reina sobre todo Israel. E quando ele se torna rei sobre todo Israel, ele tem uma função. Ele captura Jerusalém das mãos dos jebuseus.
Jerusalém é a cidade central. E quando ele captura da mão dos jebuseus, ele quer tornar Jerusalém seu centro político e religioso. Mas não vai buscar a história. A Bíblia diz que Davi reúne, faz um plebiscito entre os oficiais, entre os nobres e entre o povo. O que é que vocês acham de nós trazermos a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém? Aí a Bíblia diz que todo o povo aprovou e disse: vamos trazer. Aí Davi faz o projeto. A Bíblia diz que Davi juntou 30 mil homens especiais. Chamou a Filadélfia do seu tempo. Reuniu, Mesaque, os melhores músicos, todo tipo de instrumento. Fez o trajeto. Quantos quilômetros tem de Kiriat a Jerusalém? 18,5, entre 0 a 20. Diga 18,5. Está entre 0 a 20. Ele faz o projeto. Chegar em Kiriat Jearim, a gente pega a arca. Vamos fazer um carro novo, já começou errado. Vamos fazer um carro novo. Falta de conhecimento espiritual. Não consultou sacerdote, e se consultou, foram negligentes. Fizeram um carro novo como os filisteus e marcharam com uma festa de arromba programada para trazer a arca. Quando chegam em Kiriat Jearim com o carro novo, quem é que entra na história? Uzá e Aiô. Você pode ver que Uzá e Aiô não entra como sacerdote, entra como motorista. Porque se ele fosse sacerdote, ele tinha dito: rei, está errado, é nas costas. Ah, mas é sacrifício, são 18 km,5. Vai ter sacrifício, mas é na costa. A história diz que é nas costas, só vale se for nas costas. Mas vai pesar, mas tem que ser na costa. Para dirigir é mais fácil, qualquer um dirige. Para dirigir não precisa jejuar, para dirigir não precisa chorar, para dirigir não precisa ler, mas para carregar a arca tem que orar, tem que jejuar, tem que ser nas costas, rei. Pergunta para quem está ao teu lado: tu é motorista ou é sacerdote? Pega uma arca, põe no carro. E a Bíblia diz que Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro. Motorista de luxo. No projeto de Davi, são 18,5 quilômetros. É rápido. A gente vem cantando, a gente vem louvando, e eles vão puxando o carro na frente. Só que no projeto de Davi, no mapa de Davi, não estava escrito uma coisa: que entre 0 a 20 tinha uma parada não programada por ele. Eles vêm cantando. Quando chega num lugar chamado Eira de Nacon, acontece o inesperado. Toda a eira é plano, mesmo que ficasse numa baixa colina, mas era plano. Eira é lugar de malhar, era plano. Não estava no croquis de Davi aquela parada. Quando eles vão cantando, andando, Uzá e Aiô dirigindo o carro, quando eles não esperavam, os bois, gente, era experiente, não era como os bois dos filisteus. Era um boi experiente do rei, era tudo de primeira. Não sabe como, alguém diz que não foi pedra, alguém diz que Deus colocou o pé entre as pernas do boi. E o boi tropeçou. Diga para quem está ao seu lado: entre 0 a 20, boi ainda tropeça. Não vai dar jeito. Não está no croquis essa parada. Quando o carro balança, aí Uzá, que não era sacerdote, mas motorista de luxo, vai tocar aonde não deveria. Aí Deus fulmina na hora. Esse negócio aqui pode ser bonitinho, pode ter olho azul, pode ter privilégio,
Mas tem que carregar nas costas, meu filho, senão é fulminado. Eu acho lindo que muitas vezes um dia eu fui almoçar numa churrascaria e o garçom, quando me viu, pasmou, parou. Aqui em Alagoas, ele ouvia falar do meu nome, mas não conhecia. Quando eu parei, que ele veio com um espeto que parou na minha frente, olhou e disse: o senhor é o pastor Genival? Sou. Ele disse: eu não acredito. É o senhor mesmo? Sou. Mas como é que pode? Mas o quê? Tem tanta gente branquinha, tanta gente mais arrumadinha, e Deus foi escolher logo o senhor. Não depende disso não, filho. É nas costas, o negócio é as costas, o negócio é as costas, o negócio é a costa, o negócio é a costa. Quando os boi tropeçam, Deus funila os ar. E a viagem para. Não estava no projeto do rei aquela parada, gente. A Bíblia diz que Davi entristeceu Eleazar, constritou-os. A primeira experiência de Davi com a arca foi essa aqui: morte de Uzá. Ele ficou tão decepcionado que disse: como é que essa arca pode vir a mim? Vou levar, mas não. Ela só mata, ela só fere. Não vou carregar mais não, não dá para ir mais não. Então Davi, aonde a gente deixa? Veja, se você olhar, a eira de Nacon, Champre e outros renomados comentaristas dizem que é desconhecida, está fora do radar, está fora do mapa. Veja que tem poucas informação da eira de Nacon, porque não estava no radar. Mas Deus ainda vê algo fora do radar, gente. No radar de Davi não estava, mas no de Deus estava. Aí quando o boi tropeça, que Uzá morre, aí Davi fica triste e diz: não vamos levar mais não, vamos deixar em algum lugar, beira do caminho. Mas não tem onde deixar, rei. Tem uma casinha ali na beira do caminho. Vai saber quem é mora lá. Parafraseando, o mensageiro vai lá, bate na porta. Quem é que sai? O Zé Ninguém. O mensageiro volta: rei, quem é que mora ali? É o Obed-Edom, que a etimologia quer dizer Obed, escravo, escravo de Edom. É um Zé Ninguém. Mas vamos, não, mas se é para matar, vamos deixar lá. Veja que o texto diz: Davi a fez levar. Ou seja, impositivo. Quem mora ali é um Zé Ninguém, bota lá, é o rei que está mandando. Se vai, leva para lá. Mas qual é a história dele? Tem não, Senhor. Já pesquisamos, não tem história não. É um Zé Ninguém de verdade. Então Davi disse: joga lá. Se morreu, morreu, não vai fazer falta. É para matar mesmo, deixa lá. E botar a força. Fez levar, fez colocar. Ei. Olha, de Rio Largo para Canoa, está entre 0 a 20. Rio Largo está na rota, Canoa não está. Diga, do Trapiche para o Farol, está entre 0 a 20. 0 a 20 quilômetros, ou seja, a distância de Criate Jearim para Jerusalém, 18,5, estava entre 0 a 20, só que entre esses 18 tinha uma parada que Davi não esperava. Aonde? A eira de Nacon. Deixa lá, se é para morrer, deixa lá. É um Zé Ninguém da vida, joga lá. E deixou vigia: quando ele morrer me avisa. Jogaram a arca na casa do rapaz. Pá!
Veja que é aqui que a história dele começa, gente. Passou uma semana e ninguém morreu. Ei, o Zé Ninguém está vivo. Eu ainda vejo onde o homem não vê. Eu ainda escolho quem ninguém escolhe. Esta tarde eu estou fazendo algo novo e grande neste ginásio, diz o Senhor. Um mês, o Zé Ninguém está vivo. 3 meses, rei, morre mais não. Para piorar, o Senhor está abençoando. Até os cachorros estão sendo abençoados na casa dele. A casa dele está abençoada por completo, rei. O rei vai ter que refazer a viagem por causa do Zé Ninguém, gente. Diga para quem está ao seu lado, o rei vai ter que refazer o projeto. Só para incluir você. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, tá? Eu estou pregando para a minha geração. Mas é preto, mas é pobre, mas é analfabeto. Refaz o projeto, coloca ele aí. Eu sei. Agora não tem mais carro, agora tem sacerdote. O projeto do rei não era mais para Kiriat Jearim, agora tem que recomeçar da eira de Nacon. Mas por quê? Porque tem um Zé Ninguém lá que não estava no meu plano, mas eu vou ter que colocar. O rei voltou. Veja que no princípio, ele nem na casa entrou, ele fez levar. Ele não levou conta nem de quem era. Mas agora ele teve que entrar na casa do Zé Ninguém. Ele teve que baixar a coroa e apertar a mão do Zé Ninguém. Quem cuida bem da arca, filha, a arca cuida bem de você. Alguns historiadores dizem que o Zé Ninguém cuidava tão bem da arca. De manhã, meio-dia, à noite, na madrugada ainda fazia hora extra. Não desista, não desista, não desista, não desista. O projeto vai ser refeito, o projeto vai ser refeito. Você não foi esquecido, é uma parada programada assim. Se o homem não quer parar, Deus vai fazer parar. O boi ainda tropeça por causa do Zé Ninguém. E daí, agora o rei traz sacerdote. No primeiro projeto não tinha sacrifício. Agora o rei traz sacrifício e muito. Agora o rei chega na eira. E por causa do Zé Ninguém, agora vem todo mundo da elite para a casa do Zé Ninguém. Mas não pode, pode sim, foi Deus que fez. E agora ele não pode ficar mais para trás, ele vai ter que ir com a gente.
Veja que ele não tinha direito, ele não era levita. Em todos os contextos dos historiadores, em todos os comentaristas, ele era fora de padrão, não estava na lista. Agora a arca vai para Jerusalém. Se a arca vai, tem que levar ele, é ele que entende. Você acha, eu estou pregando para a minha geração, você acha que é fácil botar um negro em cima do púlpito quando todos os pastores estão lá embaixo? É fácil. Você acha que é fácil em pleno século 21? É fácil não, filho. Mas a arca está lá, tá aí. Bota ele entende disso. Agora a saída da casa do Zé Ninguém é diferente. Não é como a cidade de Quiriata. Aqui é diferente. Aqui tem Deus. Então tem que fazer o quê? A cada 2 metros, a cada 1 metro, a cada 2 metros, a cada 6 passos. Eu vou dar o passo, você conta 1. À medida que eu for dando os passos, mais enche o pulmão. Agora a arca sai da casa do Zé Ninguém, nas costas do sacerdote. O maior avivamento que Davi já sentiu foi quando saiu da casa do Zé Ninguém. Ele pulava, ele saltava, ele tirou a roupa, ele ficou quase nu, adorando, dizendo não acredito. E o Zé Ninguém de lado. A ordem do rei é a cada 6 passos para um sacrifício. Eu vou contar, conta aí. Mata um boi gordo e mata um carneiro. Vai ter que adorar. O rei vai ter que matar sacrifício por causa do Zé Ninguém. O rei vai ter que ver. O rei vai ter que ver você. Diga para quem está ao seu lado, o boi ainda tropeça, filho. Para melhorar, a ordem vem de cima. O Zé Ninguém agora vai ser porteiro. Por que porteiro? Quem passar vai ter que ver. Coloca aí no livro. Obed-edom vai fazer parte do sacerdote, vai ser porteiro, ele, a geração dele, a geração dos filhos dele, tudo vai ser, a arca trouxe todo mundo, vai ter que estar lá. Só para chatear, diga mais uma vez para quem está ao seu lado, para motivá-lo, diga de 0 a 20. Entre 0 a 20 quilômetros, boi ainda tropeça. Ainda existe parada não programada. Fique de pé, por favor. Maxwell, com todo respeito, me ajuda aqui, companheiro. Eu queria que você, onde estiver, eu gosto de pregar assim, você virasse para esse jovem, para esta moça que está do seu lado, se for do mesmo sexo ou íntimo. Vira para ele assim como eu estou com o Marcos aqui. Vira para ele, com o pastor Maxwell. Vira para ela. Olha para mim não. Diga, tô nem aí. Quero nem saber como chegaste nesta tarde. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair acreditando. Vou sair com dó daqueles que não acreditavam em mim, que pensavam que eu estava fora do radar. Diga, me faz um favor, depois de hoje, dá um recado para quem não acreditava em mim, para quem pensou que eu estava fora do radar. Diga para ele que a casa dele caiu. Entre 0 a 20, o boi ainda tropeça. O boi ainda tropeça. Adora, 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 adora.
Liga Shapairos. Então like a Shataraia do like your saviors. Raibio de Ilaia Sandeia de Gala Prowers. Remanda Ilaia Sava in your house. Ribigayo Raya Sadegos. Anaida Shurian de Kianda Shuriba Hasuyan Mahayana. Raya Site Capro, et Chaplay, et Claya Sandere de Faust. Em cada parte deste ginásio, eu estou derramando a minha glória. E estou escolhendo quem ninguém tinha visto. Eu estou escolhendo a Deus nesta tarde. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Adoro.